Muito bem, pessoal, boa noite para aqueles que eu não cumprimentei ainda. Vamos continuar essa celebração agora. E eu gostaria de trazer algo que Deus falou ao meu coração há alguns dias. E essa semana eu pude talvez trabalhar um pouco melhor nisso. Como vocês sabem, eu sempre tenho tentado fazer dois momentos de estudos diferentes. Um deles eu sempre pego um assunto teológico e nós lidamos sobre ele. E em outros eu pego um desafio que a sociedade atual coloca diante do cristão e tentamos também ver uma saída bíblica a respeito disso. Nós tivemos um período de Páscoa, então durante o período de Páscoa todos os nossos momentos foram relacionados, obviamente, à Páscoa. Nós vimos antes da Páscoa, nós vimos o momento da Páscoa, e nós vimos o pós-Páscoa, e na última semana a gente falou sobre a volta de Cristo, sobre a parousia. Então agora, para a gente voltar para os desafios do cristão na sociedade atual, eu quero falar um assunto que é bastante comum, e às vezes a gente não percebe. Mas para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, nós vamos ler os versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Enquanto você abre lá, todos nós sabemos, ou a maior parte de nós sabe, que o profeta Jeremias, ele foi uma testemunha ocular da invasão babilônica na cidade de Jerusalém. Ele viu os muros cair. Na verdade, ele presenciou o cerco à cidade, enquanto os exércitos da Babilônia estavam cercando. Ele viu os muros caírem, ele viu o templo ser colocado abaixo, e ele foge em direção ao Egito, e ele é então também conhecido por causa do seu outro livro, né? Lamentações. Ele é conhecido como o profeta chorão. Porque ele foi talvez o profeta que mais conseguiu expressar esse momento crítico do qual o seu povo estava passando. No capítulo 9, então, o profeta está falando ao povo de Israel, e é interessante que desde o versículo 4 do capítulo 8, ele está dando uma dura palavra em Israel, ele está alertando Israel a respeito do pecado do povo. Ele está dizendo assim: o fato de Jerusalém ter sido sitiada e destruída não foi um mero acaso porque um rei mais forte apareceu e veio dominar-nos. Foi porque nós abandonamos o Senhor. E essa é a grande acusação que ele vai começando desde o versículo 4 do capítulo 8. Então, quando nós chegamos no capítulo 9 do versículo do livro de Jeremias, ele está dando essa dura palavra ao povo. E o versículo 23, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. O povo de Israel estava muito tranquilo lá em Jerusalém. O sábio confiava na sua própria sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza. E Deus veio e mudou todo esse negócio. E aí o profeta lembra que diz assim: se vocês querem gloriar-se em alguma coisa, gloriem-se em conhecer e compreender quem Deus é. Assim diz o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que um dos maiores desafios que você e eu enfrentamos na nossa sociedade atualmente é a superficialidade. Eu acho que uma das maiores armadilhas que nos são colocadas aí para nós cairmos em diversos problemas espirituais está na superficialidade que o mundo diz que nós devemos ter em todas as coisas, e nós levamos isso inclusive para a fé. Então nós vamos tendo e vamos nos acostumando a ter uma fé que não é realmente tão influente na nossa vida,
nós vamos aprendendo a fazer escolhas sem pedir para Deus o que Ele está querendo, e nós vamos simplesmente levando a coisa desse jeito. Nós deixamos de frequentar um grupo, nós deixamos de ir numa celebração domingo, nós deixamos de ter uma boa conversa com alguém que está precisando, e nós vamos tendo essa fé superficial, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de meditar na palavra do Senhor, e nós vamos levando achando que isso está muito legal. O pior disso tudo, a Duda nos alertou aqui, ela deve estar lá embaixo com as crianças agora, mas a Duda nos alertou aqui que ela está promovendo um jantar do qual os alunos vão arrecadar fundos para irem até o Uruguai e trabalhar com algumas igrejas lá. E ela disse que o Uruguai é um dos países mais secularizados da América Latina. Verdade, tudo isso é verdade. 50% das crianças uruguaias chegam à idade adolescente sem ter ouvido falar sobre Jesus. Isso é uma coisa assustadora, porque está aqui, são nossos vizinhos, né? Nós, brasileiros, gostamos muito dos uruguaios. Os uruguaios não gostam muito da gente, tá? Mas a gente gosta dos uruguaios. É porque a gente tem outro vizinho pior, então a gente diz assim, o Uruguai até está tranquilo, né? Então é mais ou menos assim que a gente faz, brincadeiras à parte. Até, inclusive, eu achei bem interessante, eu vou no jantar missionário para conhecer como é que é a milanesa napolitana. Eu pensei, cara, isso aí é prato italiano, né? Mistura Milão com Nápoles e é um prato típico do Uruguai. Eu vou querer saber como é que é essa milanesa napolitana aí. Mas nós vivemos num tempo em que as igrejas do Brasil até estão lotadas. Nós parecemos até um país assim com uma fé relativamente boa. E nós estamos até contentes com templos cheios. Nós temos muitos convertidos, nós temos um movimento evangélico por aí, muito forte. Nós temos muitos convertidos, mas nós temos poucos discípulos de Jesus. As pessoas até estão enchendo as igrejas, mas elas não estão aprendendo a andar com Jesus. Nós temos muita informação sobre Jesus, mas nós temos pouca transformação dentro da igreja. Nós temos pessoas que entram e saem e continuam com seus mesmos valores, e o cristianismo não tem mais sido assim um elemento de transformação. Nós temos muita religiosidade, mas nós temos pouco relacionamento com Deus. E esse é o grande desafio que nós temos agora diante do Evangelho, porque esse é um grande risco. Nós acharmos que o movimento está realmente gerando alguma coisa, e na verdade o movimento só está gerando movimento. Pessoas indo, pessoas vindo, e não necessariamente a igreja está se tornando cada vez mais profunda. E o risco disso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Se você quiser, você pode abrir. Senão, você pode apenas escutar. Mateus, capítulo 7, o versículo 21, diz assim, palavras de Jesus, dizendo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eu comecei lendo um texto de que um profeta diz que se nós deveríamos nos gloriar em alguma coisa, não é na sabedoria, nem na força, nem na riqueza, mas em conhecer a Deus. E agora nós temos aqui pessoas que até sabem, têm informações a respeito de Jesus, mas Jesus os rejeita dizendo assim, nunca os conheci. E esse é o grande desafio agora para nós. Esse é o ponto central. Não basta a gente saber coisas sobre Deus. Não basta a gente saber coisas sobre Jesus. É necessário conhecer a Deus de forma profunda. E é interessante porque conhecer na Bíblia não é mero conhecimento intelectual como nós estamos acostumados. A gente diz assim, conhece tal coisa? Conheço. A gente faz isso com pessoas. Conhece aquela pessoa, você até diz assim, se apropria dizendo assim, conheço. Conhece mesmo? Muitas vezes nós sabemos quem é, mas não conhecemos. E às vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa com Deus. Você conhece a Deus? Ou você apenas sabe quem Deus é? Esse é um desafio fortíssimo.
Conhecer na Bíblia é muito profundo. Conhecer na Bíblia é algo relacional, é algo pactual, é algo transformador. Aí vem a pergunta, ok, tá bom, como é que vem essa história então de conhecer a Deus? Gênesis capítulo 4, versículo 1, não precisa abrir. Esse primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: e Adão conheceu Eva, sua mulher, e coabitou com ela. Essa palavra conhecer, esse verbo iada do original hebraico, ele não diz que Adão apenas entendeu quem sua mulher era. Presta atenção. Ele não diz apenas que Adão tinha informações a respeito de Eva, sua esposa. Adão conheceu-a e aí então coabitou com ela. Então conhecer significa intimidade, experiência, relacionamento profundo, não apenas informação sobre, mas comunhão. Por isso que Deus, ele rejeita todo tipo de religiosidade em que não esteja envolvido um relacionamento com ele. A gente acha que ir para uma igreja fazer coisas em domingos satisfaz a Deus. E Deus olha e diz assim: querido, você não entendeu nada. Não é isso que eu quero de você. João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Presta atenção, a vida eterna é essa, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro. Mais uma vez essa palavra conhecer. Jeremias diz que nós devemos nos gloriar no conhecimento de Deus, não na nossa sabedoria, na nossa força, nem na nossa riqueza. Jesus rejeita aqueles que, em nome dele, supostamente fizeram algumas coisas, e Jesus, desculpa, não os conheci. E agora, mais uma vez, nós temos Jesus falando: a vida eterna é que te conheçam. Conhecer a Deus é extremamente importante. Perceba que a vida eterna, ela não é apenas adquirir informações sobre Deus. Senão, eu vou lá, busco no Google informações sobre Deus e digo: beleza, eu já tenho a vida eterna. Não. É que te conheçam. É profundo. A vida eterna, ela não começa depois da nossa morte. Ela começa a partir do momento em que entendemos, conhecemos, nos apropriamos e passamos a desenvolver um relacionamento com Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam. Então, quando começamos a conhecer a Deus, quando colocamos o nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, nós agora já estamos nos apropriando da vida eterna. E essa é a maravilha. E aí talvez você pergunte: ok, entendi. Como é que esse relacionamento acontece então? Porque também é um desafio, se não soubermos fazer esse relacionamento, a coisa não vai funcionar. Eu tive que aprender a me relacionar e conhecer cada vez mais minha esposa, para que nós pudéssemos nos aprofundar. E graças a Deus, até o momento, ela pode dizer que tem sido cada vez melhor estar comigo. E eu também, eu estar com ela. Não, termina aí, tá tranquilo, tá? Mas eu também digo que tem sido muito bom. A cada dia, nós temos nos aprofundado mais no conhecimento um do outro. É assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Então, como é que esse relacionamento é possível? Bom, primeira coisa que eu tenho a dizer para você é uma má notícia. Para você sozinho, impossível. Não tem como. Não, eu vou me esforçar, eu vou dizer, olha, não tem como. Por quê? Porque Paulo já nos alertou em Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estão mortos em seus pecados. Ele não diz estão, ele diz estavam, porque ele está falando a pessoas convertidas a Cristo. Mas Paulo está lembrando que antes de conhecer a Cristo, eles estavam mortos em seus pecados. Então, morto não consegue se ajudar com nada. Ele não pode se ajudar, ele não tem como gerar vida, porque ele está morto. Ao mesmo tempo, Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: ninguém busca o conhecimento do Senhor. Então, se nós estamos mortos, obviamente, nós não vamos chegar a um conhecimento de Deus. Então, nós, sozinhos, não podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Nós precisamos de ajuda, de auxílio. Então, o relacionamento de Deus conosco não começa com nós. Começa com Deus. Começa com o próprio Deus se fazendo possível de ser alcançado.
Aí João, capítulo 6, versículo 44, Jesus diz assim: ninguém pode vir ao Pai se eu não o trouxer. E é legal porque o capítulo 6 de João é um capítulo relativamente polêmico, porque um pouquinho antes eles haviam alimentado uma multidão com pães e peixes, que Jesus havia multiplicado, e entregou aqueles pães e peixes. E o pessoal comeu e disse: puxa, precisamos mais de Jesus. E Jesus os confronta dizendo assim: vocês estão vindo aqui porque eu enchi a barriga de vocês, né? Então é fácil vir até mim quando vocês estão com a barriga cheia, mas eu não vim apenas encher a barriga de vocês. Eu vim dar a vocês a oportunidade de desenvolverem um relacionamento vivo com Deus. Vocês vão ter que comer minha carne. Esse é o pão que vocês têm que comer. Então, um relacionamento com Deus, ninguém vai ao Pai se Cristo não o trouxer. Então, é Deus que toma a iniciativa de um relacionamento. É Deus que proporciona uma regeneração que nós podemos fazer. E é Deus quem revela a si mesmo. Olha que legal isso tudo. O próprio Deus está fazendo todo o processo. Nós precisamos apenas nos apropriar disso. E isso só acontece por meio de Jesus Cristo. Que em João, capítulo 14, versículo 6, ele diz que não há como fazermos qualquer coisa sem que ele esteja operando. Sem Cristo não tem acesso a Deus. E sem Cristo não há verdadeiro conhecimento de Deus. Sem Cristo nós somos apenas tateando no escuro, sem compreensão, sem entender na totalidade. Não há meio nenhum de chegar até Deus que não por Jesus Cristo. Então Deus, além de salvar, Ele agora nos coloca a possibilidade de um relacionamento com Ele, porque é isso. Então eu separei alguns elementos de como nós desenvolvemos esse nosso relacionamento com Deus. E o primeiro deles, não tem como dizer que é diferente, é por meio da palavra de Deus. Quanto você conhece da Bíblia? Porque isso importa. Porque o Salmo capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos perversos e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 começa assim: porém, o justo medita na lei do Senhor dia e noite. Nela ele encontra satisfação. Então a primeira coisa que você tem que fazer para desenvolver um relacionamento bom com Jesus não é só vir no domingo aqui. Não é só ir no teu grupo célula. É diariamente na tua casa tomar o teu tempo e a tua porção da palavra de Deus. E não fazer isso como uma leitura superficial. Não é como ler Dostoiévski, não é como ler Agatha Christie, não é como ler Machado de Assis. Não é assim tão somente. É muito mais profundo. É uma leitura que tem que nos levar para dentro de quem Deus é. E à medida que vamos compreendendo, vamos mudando a nossa vida. Então nós precisamos de uma meditação profunda na palavra. E a partir disso nós vamos tirando aplicações pessoais por meio disso. Então a Bíblia é algo que nós temos que ler sempre, a todo momento. Nós temos o privilégio aí, se você é homem e faz parte do Desbrava, nós temos 2 devocionais diários que estão acontecendo para nós. Nós temos o devocional que a gente faz, que é aberto para todo mundo da igreja que quiser. E todas as manhãs a gente larga um texto bíblico e uma meditação, que não é só um café com Deus Pai. É bem mais profundo, tá? Tá mais para churrasco, costelão 12 horas com Deus Pai. Porque a gente não vive só de café com Deus Pai. A gente precisa de muito mais substância para a nossa vida espiritual sobreviver. Então, é algo que vai exigir de você tempo de leitura e meditação. E tem também no Desbrava, o Júnior coloca todas as manhãs um devocional para os homens da nossa igreja, que participam do Ministério Desbrava, onde nós podemos olhar e meditar também. Além disso, você tem a Bíblia na sua casa, na sua língua, e você pode pegá-la e lê-la sempre que você quiser. Então isso é importante. Aprenda da Bíblia. Segunda forma de desenvolver nosso relacionamento com Deus é por meio da oração. E a oração não é aquele negócio só congregacional, em que aí nós vamos fazer uma reunião de oração e nós vamos orar juntos. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: quando orar, você pode orar em secreto, no teu quarto.
E o teu Pai que vem em secreto vai estar contigo e vai trabalhar no teu coração. Então a oração, ela faz parte desse relacionamento íntimo. E ela não é performance, não é algo que eu vou ficar lá agora em cima de um pináculo, em pé, por 60 dias, orando não sei quantas orações. Não é isso. Isso é performance. E Deus não se importa com performance. Deus se importa com corações quebrantados, que se derramam diante dele. Oração não é só pedir, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. Oração é por meio dessa conversa íntima com Deus, gerar comunhão. E ao invés de pedidos, nós vamos escutar que Deus também tem coisas a falar para nós. Tivemos um testemunho aqui de um casal que em oração escutou Deus dizendo: vão para a África, vão para Portugal, voltem ao Brasil. Sem oração a gente não escuta isso. E a gente acha que o que nós estamos fazendo está sempre certo, correto, justo. Às vezes Deus diz assim: é isso que tu quer para a tua vida? E a gente pode questionar toda a nossa vida, tudo que estamos fazendo, dizendo assim: ok, Deus, fala mais sobre isso que eu estou escutando. E é isso que nós precisamos fazer. Leitura da Bíblia, oração. E aí agora nós vamos para a terceira parte, que é comunhão. Atos 2,42 diz que a primeira igreja cristã que surgiu ali na cidade de Jerusalém, eles faziam todo esforço para se manterem juntos em todos os momentos. Na oração, no estudo da palavra, no partir do pão. Eles até mesmo abriam mãos dos seus bens materiais para ajudar aqueles que necessitavam. A gente até ora, a gente até lê a Bíblia, mas se pedir para a gente se envolver com a igreja, não, aí a minha agenda Deus vai ter que esperar. Só que é engraçado, porque o próprio Deus que está no céu, e nós dizemos que temos um relacionamento com Deus no céu, como é que nós não vamos ter um relacionamento com aqueles que são os representantes de Cristo ao nosso redor? Então, achar que ler a Bíblia e fazer oração é suficiente, são os dois primeiros passos. Mas se você não se envolver com a igreja, se você não derramar a tua vida na vida de pessoas, se você não doar o teu tempo para outras pessoas, se você não escutar a necessidade de outras pessoas, se você não servir no ministério infantil, no ministério de louvor, sei lá, no ministério Caneta e Coração, a Jonita está aí, pode falar com ela depois que negócio é esse. Se nós não servirmos, nós não estaremos cumprindo o nosso relacionamento com Deus de forma plena. E hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que vive uma vida, ou tenta viver uma vida cristã, fora de uma congregação. Não tem como. Não tem como. Até porque Deus, em sua sabedoria, não nos deu todos os dons. Paulo nos alerta isso lá em Coríntios. Então eu preciso do outro para ser um cristão aonde os dons que eu não tenho são contemplados a mim por meio do serviço de outras pessoas. E outras pessoas recebem o dom que eu tenho e eu vou servindo elas. E assim a igreja vai se desenvolvendo. E ninguém está falando de vir fazer um culto só, mecânico, mágico, onde eu pego um pedaço do céu, boto no bolso e tomara que aguente até o próximo domingo. Isso é religiosidade, isso é vazio. Comunhão com outros cristãos, porque ninguém cresce sozinho. Nós precisamos de discipulado, e isso é essencial. Eu conheci muitos cristãos que leram a Bíblia, entenderam a Bíblia, eram muito sábios biblicamente, mas quando eles se relacionavam com outras pessoas, alguém dizia assim: você é arrogante, né? E isso é verdade. Não adianta nós sermos muito bons em muitas coisas se nós somos arrogantes, se nós não olhamos para o próximo, se nós não entramos na necessidade dos próximos. Então, é muito importante termos comunhão uns com os outros. Porque aquele irmãozinho que está do meu lado, ele diz assim: mas você precisa de uma correção aqui. Não se meta na minha vida. Você não pode se meter na minha vida. Bom, então você não pode estar no meio cristão. Porque igreja é isso. Cristo usa o outro para corrigir aquilo que ele quer mudar em mim. Então eu tenho que escutar o que o outro tem a dizer. E eu tenho que daí agora, por meio do meu conhecimento bíblico e por meio da minha oração, entender se aquilo realmente é verdade. Senão eu vou ser apenas manipulado. E ninguém quer ser manipulado. Tampouco eu quero manipular espiritualmente alguém. Leitura da palavra, oração, comunhão com a igreja, obediência.
João capítulo 14, Jesus fala assim, 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Conhecimento por meio de um relacionamento profundo. A obediência não salva ninguém. Não, eu obedeço os mandamentos, que bom. Você está começando bem. Mas a obediência não salva. O que salva é um relacionamento verdadeiro com Deus, onde nós o obedecemos e entendemos o que Ele está nos dizendo. Quando nós aplicamos esses 4 passos em nossa vida espiritual, nós começamos a sair da superficialidade espiritual. Nós deixamos apenas de ter informações sobre Jesus e nós passamos a ter um relacionamento com Jesus. Por meio da sua palavra, por meio da nossa oração, por meio da comunhão que eu tenho com os cristãos ao meu redor e obedecendo aquilo que Ele quer mudar em minha vida. E aí nós vamos tendo frutos. E você diz assim, nossa, que negócio é esse de fruto? Fruto, nós lembramos de Gálatas 5, o fruto do Espírito, mas é isso, um relacionamento verdadeiro com Deus produz fruto. Eu sou um tanto teimoso, bem pouco. E eu me dediquei a cultivar uma hortência em um vaso na minha casa. E, gente, cultivar ovelha também, em vaso deve ser bem pior. Mas cultivar hortência em vaso é muito difícil, porque você tem que fornecer tudo o que ela pegaria no outro solo. Mas eu gosto e ela está lá. E é legal que eu vou... Agora ela está quase toda pelada. Eu vou ter que tirar o resto das folhas dela, colocar embaixo, deixar aquilo virar adubo, ir regando. E hortência exige muita rega. Ela cresce em terreno, em solo bastante úmido. E aí você vai olhar para ela e vai dizer assim, coitada, está lá, de um jeito muito complexo. Vai passar o inverno e ela vai continuar assim. Quando começar a primavera, ela tem uns botõezinhos, ela começa a brotar aqueles botõezinhos verdes e começa a vir as folhas novas. E você diz assim, estou no caminho certo, ela está dando certo. E daqui a pouco você olha e você vê um botãozinho desse abrindo e no meio abre umas bolinhas e você diz assim, o que será isso? As flores estão sendo preparadas. E aí chega no momento, esse ano a minha hortência, ela deu 4 flores. E eu disse para minha esposa, olha que legal, né? E a Simone sempre me lembra, ela diz, mas é nossa, né? Eu disse, pois é, nossa. Mas eu me sinto, né? Mas aí nós vamos vendo e ela vem trazendo as flores, ela vai mudando a cor e é muito legal aquilo. Toda relação gera crescimento. Se você permanece anos e anos no cristianismo e você não cresce espiritualmente, tem algum problema. Tem algum problema. Se você for frequentar uma faculdade e todos os anos você permanecer como calouro, tem algum problema. Está acontecendo alguma coisa? Precisamos conversar com seus professores, precisamos conversar com o pessoal do curso, a coordenação do curso, porque tem um problema. Porque o natural, tudo em nossa vida, é nós crescermos e nos desenvolvermos. O cristianismo é o único lugar onde a gente aceita ser um brotinho pro resto da vida. Achar que frequentar domingo e ouvir bons estudos ou fazer alguma coisa mágica que acontece e a pessoa larga para nós aqui, como se o sacerdote tivesse um pedaço a mais do céu para entregar para nós, nós nos satisfazemos com isso e achamos que está normal. Frutos só vêm quando o relacionamento com Deus é profundo. Aí o meu caráter vai sendo transformado. A minha luta contra o pecado vai se tornando viva e eficaz, e ao invés de só perder, nós vamos vendo que Jesus ganha algumas lutas para nós. E aí nós vamos tendo um desejo por santidade, e não essa banalidade que nós temos no mundo, essa bandalheira, em que ninguém tem nenhum valor, aproveita mesmo, vai lá, e nós vamos tendo um apreço pela santidade, e a pessoa não entende por quê, porque ela não conhece o teu Deus, ela não sabe quem você é, e ela não sabe o quanto a santidade é valorizada no meio desse relacionamento entre nós e Deus. E o nosso amor por Deus e por sua palavra vai acontecendo e vai crescendo. Então não é nós nos tornarmos perfeitos, mas é nós irmos transformando progressivamente. Então como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Como é que a gente pratica essa relação? Examinemos a nossa fé. Ninguém pode ter fé por você. Fé é que nem nariz. Tu tem o teu.
Tá bom, tem algumas pessoas por aí que vão lá pedir para alguém mudar o nariz delas. Hoje nós chegamos a esse ponto. E tudo bem. Mas cada um vai ter e desenvolver a sua fé. Sempre que eu desenvolver a minha fé, eu serei o beneficiado. E você vai chegar e vai dizer assim, eu quero fazer o mesmo. Eu posso te levar de onde eu tirei essa água. Mas eu não posso te dar porque essa água vem de Jesus. Algumas semanas dando aula lá em Gramado, uma aluna disse assim, a gente faz os devocionais com eles todos os dias, e ela disse assim, tu não tem medo de que só você esteja olhando para a Bíblia desse jeito? Eu disse, eu não tenho medo, porque sempre que eu olho, eu cresço. Se vocês não fizerem o mesmo, lamento muito, vocês estão aqui para isso. Mas se vocês jogarem isso fora, a perda vai ser de vocês. Eu vou continuar me edificando dia a dia. Nós temos que conhecer não só sobre Deus, mas conhecer Deus. A nossa fé vai transformar o nosso caráter. Segunda coisa é que nós vamos ter que estabelecer um tempo diário com Deus. Não tem jeito. Ah não, minha agenda é muito cheia, não cabe Deus. Bom, então repense se você quer mesmo passar a eternidade com Deus. Porque se hoje, agora, tu não tem tempo com Deus, o que tu vai fazer com Ele na eternidade? Então nem desenvolva nada. Viva na bandalheira, sofra o dano quando Ele voltar. Mas desenvolver um relacionamento com Deus significa separar, sim, tempo de Bíblia, de oração. Não como obrigação, mas como um encontro com Deus. Todas as manhãs nós levantamos ansiosos por isso. Pelo menos é o que acontece comigo. E todas as manhãs eu digo, vamos lá, temos que ir para a palavra e começar o dia desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. E aí eu compartilho algumas coisas num devocional, ou eu converso com pessoas e elas vão vir para mim com alguma demanda e eu vou compartilhar com elas o que Deus fez, ou eu vou dar, não sei, aí... Mas nós precisamos dedicar um tempo a Deus. Um tempo da tua agenda, sim, de leitura e meditação e oração. Medite na Bíblia, não apenas leia. Pergunte por texto. O que isso revela sobre Deus? O que isso revela sobre mim? E como é que eu posso responder a Deus disso que Ele revelou dele e disso que Ele revelou de mim? É assim que nós crescemos biblicamente. Eu paro cada parágrafo da Bíblia e digo, ok, o que isso aqui falou sobre Deus? Isso, tá. O que falou sobre mim? Isso. E o que falou sobre como eu posso me ajustar melhor ao que Deus falou? Ah, ok. Então tá. Posso levantar e seguir meu dia. Elimine a superficialidade da tua vida. Relacionamento com Deus não cresce por meio de superficialidade, assim como o teu relacionamento com tua esposa ou teu esposo não cresce com superficialidade. Teu relacionamento com teus filhos não cresce por meio de superficialidade. Você quer criar minimamente uma criança? Não tem problema. Dá uma tela para ela e comida. Ela vai sobreviver. Mas será que isso é o melhor que temos a fazer? Ah, como é que eu posso desenvolver o relacionamento com a minha esposa? Vamos lá, todo mês a gente senta, faz um orçamentinho, vê o que cada um vai pagar, ou como é que a gente vai pagar as contas, sobrou isso aqui, sobrou aquilo lá, que bom, agora eu trabalho todos os dias e ela também, a gente quase não se vê para pagar essas contas. Não parece casamento isso? Mas a gente se satisfaz. A gente acha que isso é suficiente. Então, elimine distrações da tua vida. E pode ir por mim. Se você parar, colocar as horas do teu dia e analisar o quanto tempo você perde, você vai descobrir que você perde bastante tempo. Muito tempo. Ah, então eu tenho que eliminar tudo? Não. Mas toma cuidado, porque às vezes nós queremos abraçar tudo. E eu quero ter todas as atividades. Eu quero fazer a minha aula de alemão, eu quero fazer as minhas pedaladas diárias, eu quero continuar trabalhando para não perder o meu emprego, eu quero de noite fazer, sei lá, mais algum curso de corte e costura, mecânica de moto, e a gente vai enchendo nossa vida de atividade, e a gente vai não tendo mais tempo para nada. Calma. Calma, eu sei que vivemos em um mundo que diz que se você não está fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, você está perdendo tempo. Na verdade, não é assim. Porque nós estamos vivendo numa geração que tem vivido todas as coisas e tem sofrido. Atualmente, somos a geração que mais procura ansiolíticos, psicólogos e tudo mais. Eu não estou querendo tirar o emprego de psicólogo aqui. Eu só estou dizendo que ao tentar fazer tudo, temos feito isso e isso tem sido um peso para nós. Precisamos começar a selecionar o que queremos e o que precisamos fazer. Tenha mais profundidade, porque quando você elimina a distração,
a profundidade acontece. E ela tem que acontecer. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque relacionamentos exigem prioridade. Quando estou com a minha esposa, ela não gosta nem um pouquinho quando eu olho no meu celular e alguém mandou uma mensagem e eu digo para ela, agora eu vou responder essa mensagem. Ela já faz uma cara não tão bonita. Mesmo braba, ela fica bonita. Mas ela fica menos quando ela está braba. E aí eu percebo, eu digo, não, é verdade, porque esse é meu tempo com ela. Aquela pessoa ali vai esperar. Eu preciso dar um tempo, eu preciso... Claro, se eu estou de emergência, alguma coisa assim, acabei de olhar a Fábio, é uma coisa. Tá? Se esse faz parte do meu trabalho, é isso. Mas nós precisamos aprender a fazer isso de forma mais profunda. A desenvolver esses relacionamentos e com Deus a mesma coisa. Exige prioridade e exige tempo dedicado. Além disso, busque a Deus agora com sinceridade. Jeremias, versículo 29 e 13, diz assim, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo coração. Não é, e é legal isso, porque às vezes a gente acha que vivendo, a gente vai tropeçar em Deus e dizer, olha ali, ó, encontrei. A gente acha que isso é a relação com Deus. Eu estou vivendo e aí eu tropeço e de vez em quando eu encontro Deus. Não. Deus é bem enfático em dizer assim, sim, vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de verdade, como prioridade e quando quiserem. Porque tentar viver uma vida e tropeçar em Deus não vai dar certo. Você vai se frustrar. Conclusão que nós temos então é desenvolver um relacionamento profundo com Deus, no qual nós o conhecemos, porque Ele já nos conhece, mas nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Porque o maior presente que o Evangelho pode nos dar, gente, não é uma bênção de cura, não é a prosperidade financeira e não é as soluções dos nossos problemas, que às vezes é o que a gente pede para Jesus, né? Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser próspero e se der, resolve os probleminhas. O maior tesouro do Evangelho é o próprio Deus, quando nós o encontramos. E a partir disso, tudo mais deixa de ser valioso, porque nós encontramos Deus e aí nós encontramos a integridade de quem nós somos e nós encontramos nossa identidade. Como tão bem falou o salmista no Salmo 73, 25, quem mais tenho, senão a ti, Senhor? Deus é o maior presente que nós encontramos no Evangelho. Minha dica para nós hoje, então, é abandonemos uma fé superficial. Aquela que só vai à igreja de vez em quando, nem lê a Bíblia, nem ora, nem faz nada. Deixemos de viver apenas de eventos espirituais, que às vezes, nós cristãos adoramos fazer isso, né? Vai e vem o fulano falar lá nas festas da uva e vamos fazer o evento. E aquela gritaria ilegal. É ruim? Não, não é. Mas se fica só nisso, não adianta nada. Mas nós, crentes, adoramos um evento. Tirar foto, coisa instagramável, hoje é o que queremos fazer. Isso é superficialidade, gente. Superficialidade. Às vezes o nosso Instagram mostra a nossa superficialidade. Busquemos um relacionamento real com Deus, vivo, eficaz, edificante, porque a pergunta final de Jesus para nós não é quanto você fez por mim, mas a pergunta final dele é quanto de mim você conheceu. Essa é a pergunta que vale. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos que Tu nos perdoes, Senhor, nos diversos momentos em que nós permitimos que a nossa fé fosse superficial, que a nossa leitura bíblica fosse pouco edificante e que nós não tenhamos permitido parar a nossa agenda e ouvir o que Tu tens a nos dizer. Levamos uma fé de qualquer jeito, achando que um dia, quem sabe, teremos bons argumentos para entrar no céu e nós vamos dizer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, então tá, eu tenho passagem livre. E como aqueles desgraçados de Mateus, Tu vai olhar e dizer, não os conheço, e vocês não podem entrar na minha casa. Senhor, livra-nos disso, que a gente possa encontrar em Ti amor, graça, misericórdia, ao mesmo tempo que possamos desenvolver um relacionamento que Te conhece, um relacionamento que começa por conhecermos a Tua palavra, por abrirmos o nosso coração de forma digna diante de Ti, por desenvolvermos um relacionamento com a igreja que está ao nosso redor, e colocarmos em andamento tudo isso que Tu nos propõe. Senhor, livra-nos de termos uma fé superficial, para que nós tenhamos uma fé verdadeira.
Livra-nos de acreditar, como o mundo tem vendido para nós, que ser superficial é suficiente. Porque não é. Queremos desenvolver um relacionamento vivo e eficaz contigo. Nos abençoe, que a gente possa te conhecer, te compreender, te encontrar e nos satisfazermos cada dia mais com a tua presença. É isso que entregamos em teu nome. Amém.